Disque Conselhos, alô? Só um minutinho, Miglis. Miglis, esse é o nosso Disque Conselhos, nosso quadro chuchuzinho, que a gente adora escutar os áudios de vocês com perrengues. Não é que eu gosto dos perrengues, tá? Mas você manda seu perrengue, seu questionamento, sua história, suas dúvidas. E a gente faz o quê? Te aconselha, afinal de contas, aqui é o Famosos Conselhos. E no Disque de hoje, já temos uma história. Vamos saber quem é e o que tá rolando. Oi, Miglis. Oi? A minha história é a seguinte: eu sou a irmã do meio, eu tenho um irmão mais velho que é do mesmo pai e da mesma mãe, e o meu pai, no segundo casamento, teve uma outra filha, que hoje ela tem 22 anos. Nosso pai, infelizmente, faleceu no ano passado. A minha irmã parou de falar comigo, porque eu moro fora, e eu não sei se de alguma forma ela e a mãe dela me culparam, mas ela parou de falar comigo e isso me machuca muito, porque eu nunca a tratei como minha irmã. Então, não sei, eu queria um conselho. Ai, Miglis, senti sua tristeza aqui. Ai, dramas familiares, né? Primeiro, sinto muito pela morte do seu pai. Com certeza, quando um familiar que une famílias, né? Principalmente essa, que ela é sua meia-irmã, apesar de você não tratá-la como meia-irmã, ele não tá mais aqui. Acontece muito das famílias se separarem, dessas estruturas familiares mudarem, né? Porque sempre tem alguém segurando aquela família. Tipo quando você perde um avô ou uma avó, não muda a estrutura da família? Às vezes a avó era aquela matriarca que unia todo mundo, aí os natais eles são mais separados, as pessoas não têm mais tanta obrigação, entre aspas, de estarem juntos. Com a morte do seu pai, eu acho que esse sentimento deve ser latente, né, na vida da sua meia-irmã e da mãe dela. O motivo, não sabemos, né? A gente aqui menos ainda. Você não sabe, a gente também não. Mas a gente também não sabe o que acontecia nessa relação do seu pai com elas, o que elas pensavam, como elas sentem. Por quê, minha amiglis? Vou te falar um negócio. Apesar de você estar triste. E eu também ficaria se eu tivesse no seu lugar. A gente não tem controle do que as pessoas sentem. A gente não sabe se vem um sentimento profundo, né, vindo dela, que você não faz a menor ideia. E que você não tem culpa nenhuma, que você não tem que fazer a menor ideia mesmo, tá? Não tô colocando mais um saco de pedras em você, que você já tá se sentindo muito culpada, e a culpa não é sua. Primeiro conselho que eu queria dar pra você é: a culpa não é sua. Você trata ela não como meia-irmã, mas como irmã. Você sempre foi a melhor que você pôde ser pra ela, certo? E você tem essa consciência, e você tem esse carinho que tanto dá pra sentir na sua voz a sua tristeza por ela não estar falando com você. Então, veja, não é seu problema. Apesar de você ficar triste e querer saber o que acontece, e você pode averiguar isso, conversar com ela, chamar ela pra um papo, pode super acontecer isso, não é culpa sua. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tirar da gente é a nossa culpa. Porque parece que quando alguém não fala mais com a gente, não quer mais olhar na nossa cara, não quer mais ser nosso amigo, ou trata a gente mal, parece que imediatamente a culpa é nossa. Muitas vezes não é. Aliás, eu digo, na maioria, né? Porque as pessoas têm os problemas delas. As pessoas têm as crenças delas. Ela poderia te ver numa relação com o pai dela de uma maneira que incomodasse ela não falava. Eu tô chutando aqui, tá? E ela não falava isso por respeito ao pai, né? Ela poderia sentir ciúmes, ela poderia sentir uma relação diferente, ela pode se sentir de diversas maneiras, mas de novo, ela pode se sentir. Isso não foi causado por você. Não é culpa sua que ela é sua meia-irmã. Não é culpa sua que seu pai teve filho com uma outra pessoa. Então isso não é culpa sua. Você vai fazer talvez o máximo que você possa fazer. Mas às vezes você vai ter que entender que você não vai resolver. E pode ser que essa relação ela não se resolva porque quando um lado não quer, dois não fazem. Então pode acontecer isso. Você mora fora. Fica essa sensação pior ainda, né? De, nossa, eu moro fora, eu não tenho essa convivência. Será que eu fiz? De novo vem a culpa. Porque eu moro fora, irmã do meio. Vocês concordam comigo? Irmã do meio tem um pouco dessa responsabilidade
demais, assim, da família, né? Eu sei que o mais velho tem essa coisa de cuidar, mas o do meio, eu sinto que ele tem que ser independente muito rápido, né? Que ele não é nem o mais velho nem o mais novo. E às vezes o do meio, ele acaba acumulando algumas culpas. Podemos até escutar um conselho de algum psicólogo para dizer se os irmãos do meio têm essa sensação. Eu tenho essa sensação, não é científico, mas que o irmão do meio, como ele tem que ser muito independente, rápido, ele também absorve muito as culpas, porque ele é responsável. Sabe? E não é verdade. Você não é responsável pela sua meia-irmã, nem a sua meia-irmã é responsável por você, né? Esse relacionamento, ele vai existir se vocês quiserem. Se as duas estiverem nessa mesma página. Se não, você vai ter que seguir sua vida, infelizmente, né? Com uma relação que não é o que você queria, mas é o que é. Mas como você falou de irmã do meio, eu chamei uma pessoa que é a irmã do meio, minha irmã do meio, que eu adoro os conselhos dela. Inclusive, ela já esteve aqui no Famosos Conselhos, Gabi Blogueira, mais conhecida… Não, Gabi Oliveira, mais conhecida como Gabi Blogueira. Falei, nossa, ouvir irmã do meio, uma coisa de responsabilidade, de relação… Deixa eu ver se ela tem um conselho bom pra você, Miglis. Vamos lá. Eu acho que como você mora fora, pode ter tido coisas que você nem ficou sabendo do que aconteceu. Aí. Ou de mal entendidos, ou de alguém falando alguma coisa. Então, eu daria o benefício da dúvida e tentaria falar com a sua irmã e realmente perguntaria, né, assim, aconteceu alguma coisa? Será que eu perdi alguma comunicação? Eu sinto saudade, eu sinto sua falta. Queria muito que a gente pudesse conversar e faz a sua parte. Claro, você não consegue controlar o lado do outro. Aí. Mas eu começaria com o benefício da dúvida, de tipo, dá para ela o benefício da dúvida. Pode ter sido um mal entendido, pode ter sido alguma coisa que você não soube, né, do que aconteceu, algum rancor que ficou guardado, que você nem sabe do que pode ter acontecido. Então, o primeiro passo seria perguntar realmente, assim, da maneira mais direta, dessa maneira assim, olha, eu tenho saudade, eu sinto sua falta. Queria muito saber se eu perdi alguma coisa, se no meio do caminho algo aconteceu que eu não estou sabendo. Sim. A única coisa que eu sei, a minha certeza é que eu quero você na minha vida e que eu sinto sua falta. E aí Ó, ver Gabi como a Blogueira já pessoa escreveu um reage. e-mail, hein? Se mesmo assim ela não responder ou cortar ou tudo, não tem muito O que fazer? né, o que você possa fazer. Se a pessoa do outro lado também não quiser, e aí você vai ficar pensando mil coisas com ansiedade. O que eu fiz? O que aconteceu? Então, eu faria o que eu consigo controlar do meu lado, da minha parte. É a única coisa que a gente pode fazer. Boa sorte. Capricorniana, eu sou capricorniana, minha irmã também. A gente é um pouco prático nesse ponto, assim. Eu sei que não é tão simples, porque quando a gente tá envolvido na história, a gente tem muito mais emoção, né? Por isso que é legal você escutar um conselho de fora, para as pessoas também poderem vir com um pouco de praticidade nesse tanto de sentimento, porque tem a falta do seu pai, ela é sua meia-irmã, você mora fora, e aí pode virar um monstro enorme na sua cabeça. Eu adorei essa ideia de… eu falei e-mail, né, mas se você é mais nova, você vai falar o quê, querida? Ô, tia, manda uma mensagem, um áudio, enfim. Fala o que você tá sentindo. Super importante você falar que você sente falta dela, que você, se eu perdi alguma coisa, né, dar esse benefício da dúvida é muito bom, porque você já não chega com… uma imposição. Você parou de falar comigo e tararã e tal, e aí você afasta, mas a pessoa não. Aconteceu alguma coisa? Teve algum mal entendido? Gente, a vida, ela é feita de mal entendidos? Mal entendidos. Gente, é um diz que me disse às vezes, é uma visão de uma pessoa que te fala um negócio, é um sentimento que alguém põe uma lenha, e aí o negócio parece que não tem fim, sabe? E às vezes numa simples conversa, você resolve tanta coisa, gente. Por isso que eu volto com frase de Glê. Para você ter relacionamentos duradouros na vida, você precisa ter conversas difíceis. E muitas vezes, essas conversas difíceis são de irmão para irmão, de mãe para filho, de pai para filha, de neto para avó, o que você quiser. Tem que ter conversas difíceis. Por que eu chamo essa sua conversa de difícil? Primeiro que você não sabe o que está do outro lado. Então se prepare, porque pode vir uma sensação, uma história, um sentimento, né, do outro lado que você não espera. Pode vir me contar um negócio que você falou e que você não disse. Pode vir tanta coisa. Então esteja preparado na hora que você abre essa porteira do vamos conversar o que aconteceu, de você também ouvir coisas a seu respeito, no sentido de não gostei que você fez aquilo.
não curti a sua atitude, fiquei chateada quando aquele dia que a gente se encontrou você falou tal coisa, que às vezes você nem sabe que você fez. Porque, gente, às vezes a gente não sabe que a gente errou. De verdade, não é querer bancar sonso, assim, ai, jura que eu te magoei? Às vezes a gente não sabe. Esteja aberta também para escutar, se ela falar, e para resolver isso, né? Porque eu acho que quase tudo é resolvível. Quase. Tem situações mais extremas, mas quase tudo é resolvível. Ainda mais nessa situação que tem amor, né? Que tem um lado aí sentindo falta, sentindo saudades. Então, eu com certeza teria essa conversa sincera. Espera. Saiba que você pode escutar coisas não tão agradáveis do outro lado, mas isso é resultado de uma conversa difícil. Você que está escutando, que você quer ter uma conversa difícil. Sabe o mais difícil da conversa difícil? É você não querer que a pessoa fale o que você quer ouvir. Essa é a conversa difícil. Quando você se propõe a se abrir e falar o que eu fiz, o que está acontecendo, você tem que ouvir muitas vezes o que você não espera, o que te decepciona com você mesma, ou o que você não esperava, que você, né, sei lá, você tomou uma atitude que machucou o outro e você não esperou que aquilo fosse causar aquele buraco. Então, assim, eu acho que o mais difícil para o ser humano é escutar numa conversa difícil aquilo que decepciona as expectativas dele. Então, pode ser que a sua irmã decepcione suas expectativas. Tudo bem, isso é o resultado de uma conversa difícil. Mas as conversas difíceis, elas também se ramificam para coisas muito sólidas, né? Ou as relações acabam, né? Ou elas têm um ponto final. E muitas vezes a gente vê isso em relações amorosas, né? Ou elas renascem. Já viu relação renascer? Assim, você tá de um jeito, você tem uma conversa tão boa, tão produtiva com alguém, que a sua relação muda. Você vira uma outra relação. As pessoas elas têm capacidade de chegar nisso. Às vezes a gente pensa que um desentendimento, uma briga e tal, é eterno. Né? Nunca mais eu vou conseguir, nunca mais. Na maioria das vezes vocês conseguem se reestabelecer. Mas para isso, de novo, eu volto ali pro começo. Você vai precisar da ajuda dos dois lados. Então, primeiro, ter essa conversa, abrir, falar, sinto saudade, sinto sua falta, perdi alguma coisa. Adorei isso da Gabi. Amei. Muito política, Gabi blogueira, né? Perdi alguma coisa, teve algum mal entendido. Porque você também abre essa possibilidade da pessoa dizer algo que desidealize o que você tá esperando. Aquela resposta linda, não, eu também sinto sua falta, eu te amo, aí vamos dar as mãos. Não, às vezes pode vir assim, né? Você me perguntou? Vou te falar. E é pra isso que a gente tem que estar preparado numa conversa difícil, tá? Eu desejo também boa sorte, assim, pra vocês. Eu acho que relação de irmãos é algo que nem sempre é maravilhoso. Mas quando é muito bom, ajuda muito nas nossas vidas, sabe? Porque a lei natural, obviamente, é a gente perder nossos pais, né? As pessoas irem ficando mais velhos. Os irmãos, eu vejo, assim, na minha vida como pessoas que eu posso contar. Mas para eu ter tido desse aprofundamento, né, na relação com as minhas irmãs, eu tive muitas conversas difíceis e momentos difíceis com elas. Não foi só flores. O que vocês veem às vezes na internet, nossa, vocês são melhores amigas, vocês se dão muito bem. Gente, a gente já discutiu, já chorou, já se ofendeu, já se, né, desentendeu uma com a outra, já colocou a outra numa situação que depois se arrependeu, pediu desculpa. Já aconteceu. E relações humanas acontece, né, isso. Ainda mais irmãos que têm essa intimidade, né, tem essa relação mais, eu falo o que eu penso pro meu irmão, eu falo de qualquer jeito, às vezes bate errado, você tem que ir lá pedir desculpa. Não tô falando que é o seu caso, mas assim, relações profundas, elas também são trabalhadas de maneiras profundas, né? Quando a gente fica só na superfície, a gente só recebe a superfície. Pra você ter pessoas que você conta na sua vida, às vezes você vai ter que ter momentos difíceis de conversar. E esse é um deles na sua vida. Então eu desejo que vocês resolvam, né, de uma maneira profunda. Nossa, vi muito minha mãe aqui em mim agora. Veio uma gleba choglê. Porque eu acho que só profundamente a gente consegue resgatar relações e que vocês se entendam e que vocês se tenham na vida uma da outra, né, por muito tempo. Porque essas relações valem muito nas nossas vidas. Mas, Miglis, se não for do jeito que você imaginou, que você idealizou, também é um ciclo que se fecha, né? Claro que você vai, com esse seu amor que eu senti, você sempre vai deixar essa porta aberta, mas às vezes não é o tempo da pessoa, não é agora que essa porta, né, vai
se encontrar, vai de encontro uma com a outra. E às vezes ela tem o tempo dela, que não é o seu. Então também esteja preparada para isso. Mas eu desejo assim, o melhor que vocês, né, possam tirar dessa conversa. Tirem o melhor mesmo e se resolvam. Quero mesmo, porque irmã é um negócio muito forte na vida. Quando você, né, cultiva daquela maneira boa, nossa, é a melhor amiga da sua vida. Eu falo isso pras minhas filhas sempre, que elas brigam, né? Às vezes competem, se desentendem, normal, relação de irmãos. Eu sempre falo, gente, não se esqueçam que vocês têm que ter uma outra. Porque vocês podem contar uma com a outra, vocês podem ser um porto seguro. Agora, para isso, você tem que trabalhar essa relação. Não é porque você é irmão que você vai se dar bem, necessariamente. Não é porque você é irmão que você vai ser o porto seguro do outro. Ser irmão não é o óbvio que é o seu melhor amigo, óbvio que é o seu porto seguro. Por quê? Porque essas relações, mesmo tendo nascido na mesma casa e vivendo, né, na mesma família, elas precisam ser trabalhadas. É uma mentira que essas relações não vão ter problemas e que não vão precisar ser aprofundadas ao longo dos anos, né? Que você pode só ficar com o título de irmão, mas não ter a relação de irmão. Então, todas as relações precisam de aprofundamento, mesmo quando você conhece aquela pessoa desde que você nasceu ou que você tem muita intimidade. Fechou? Então, fico por aqui no nosso Disque Conselhos. Façam as pazes aí com a família, gente. Família, ó, quando tem jeito, que tem família que não tem jeito. Mas quando tem jeito, tem, gente. Riram aqui. É verdade. Tem relações que são mais trabalhosas. Mas assim, quando há uma relação dessa, que eu vejo, eu sinto que tem jeito, manda mensagem, fala, eu tô com saudade, eu sinto sua falta, eu te amo, eu quero conversar. Põe o seu ego um pouquinho de lado, porque essas relações, no aprofundamento certo ali, elas são muito valiosas pra gente. E às vezes a gente joga fora por ego. Ah, não vou falar que eu tô com saudade. Não vou, sabe, me colocar nessa situação. Que situação, gente? Você nunca vai sair perdendo de ter falado exatamente o que você sentia pra uma pessoa. Principalmente se esse sentimento for amor, for algo bom. Nunca! Aprenda isso. Você nunca vai perder. Ah, e o outro não respondeu minha mensagem, ele me ignorou. O problema é do outro. Esse problema já não é mais seu. Fechou? Volto no próximo Disque Conselhos. Continue mandando suas histórias que eu estarei aqui respondendo e aconselhando. Beijo. Esse é o Disque Conselhos, apresentado por mim, Mica Rocha, produzido e gravado pela Zamunda Studio e desenvolvido em parceria com a Colab Digital. Até o próximo episódio.